Engravidei aos 15 anos só para provocar a minha mãe. Você já imaginou o que é engravidar aos 15 anos só para provocar a mãe? O meu nome é Érica e eu comecei a namorar aos 14 anos, mesmo contra a vontade da minha mãe, pois ela não me deixava nem sair de casa com as minhas amigas. Eu sabia que ela jamais aceitaria um namoro, então eu namorava escondido. Eu estudava e trabalhava para ajudar em casa. Eu fazia trabalhos entregando panfletos e às vezes eu fazia faxina também. Minha vida era bem corrida, mas eu adorava ficar fora de casa, porque eu me distraía e eu fazia amizades também. Eu saía de casa bem cedinho e depois eu voltava para almoçar e depois do trabalho, às 18, eu tomava um banho muito rápido e corria para a escola. E aí eu só voltava para casa às 11 horas da noite. Aos finais de semana, eu não podia sair. Então, eu só conseguia ver o meu namorado na escola. E às vezes a gente cabulava a aula, para aproveitar um pouquinho mais, sabe? Mas se a minha mãe soubesse, com certeza, ela ficaria muito nervosa comigo. Tinha dia que minha prima e eu saíamos da escola e íamos comer um lanche. Um amigo do meu namorado estava afim dela. E então saíamos os 4 e era muito divertido. Gostaria muito de ter aproveitado mais essa fase da minha vida, porque eu namorei muito pouco, até fazer a maior besteira da minha vida. Minha mãe era muito brava e eu não podia fazer quase nada. Não podia ir para balada, não podia ir ao cinema, não podia fazer nada sem ela. Às vezes, eu entendi a preocupação dela. Ela achava que eu teria uma vida como a dela, que foi abandonada pelo namorado logo após engravidar. Às vezes, ficava com pena dela, pela insegurança que ela tinha, mas eu não podia pagar pelos erros dela. E nem podia pensar que aconteceria o mesmo comigo, pois eu era muito diferente dela. Fiquei 3 meses namorando escondida. Mas eu já estava cansada de não poder ver meu namorado aos finais de semana. Então, eu decidi contar para minha mãe. Foi a pior decisão. Claro que ela não entendeu nada. Não queria nem me ouvir. Eu mal pude explicar os meus sentimentos e pensamentos, pois ela estava lá toda incompreensiva e mandona, dizendo que eu estava fazendo tudo errado, que ainda não tinha idade para namorar, que eu devia entender que para tudo na vida existe um tempo certo, que eu estava deixando de aproveitar os estudos e tudo o que fazia parte da minha idade. Aquela conversa parecia não acabar mais e ela só falava e falava. Eu já não estava mais escutando o que ela dizia. Eu só queria não ter falado nada para ela, para não ter que escutar tantas coisas dela. Ela acabou e perguntou se eu havia entendido. Eu disse que sim, e ela me pediu para confirmar o que aconteceria comigo se eu insistisse em manter aquele namoro. Eu não sabia o que ela tinha falado, então eu fiquei quieta e ela gritou, dizendo que se eu não terminasse o namoro, que ela teria que me mandar embora de casa, que ela não queria mais que eu morasse naquela casa. Quando eu ouvi isso dela, eu fiquei muito triste e eu só queria não olhar mais para ela. Eu não aceitava o que ela não entendia os meus sentimentos e a partir daquele momento só pensei em pirraçar a minha mãe. O que vocês acham que eu fiz? Terminei o meu namoro? Claro que não. Foi então que eu decidi que iria engravidar, que seria como ela, que tinha me tido com 15 anos, e eu só queria fazer aquilo para provocá-la. Eu comecei a pensar em como podia fazer aquilo. Olhei na internet como fazer para saber o meu período fértil, e aí eu planejei tudo. Sem contar pro meu namorado, é claro, porque eu sabia que ele não iria querer ser pai aos 16 anos.
Depois de 3 meses, comecei a passar mal. Sim, eu tinha conseguido o que queria. Depois de fazer um teste de farmácia, eu descobri que estava grávida. Eu fiquei feliz, mas preocupada ao mesmo tempo. Eu não sabia como iria contar para o meu namorado, mas sabia que ele me amava e a família dele apoiava o nosso namoro. Eu decidi contar para ele antes de contar para minha mãe. Depois, eu sabia que estaria apoiada caso a minha mãe não me aceitasse mais na casa dela. Ele, apesar de assustado, amou a novidade. Disse que teria que falar com os pais dele, mas que queria que eu fosse morar na casa dele. E eu fiquei tão feliz que eu nem pensei mais na minha mãe e em como ela iria agir. Depois de confirmar que eu poderia morar com ele, eu resolvi contar para minha mãe. Ela chorou muito e, para minha surpresa, ela não disse nada, ficou em silêncio e só chorava. Foi uma cena bem triste de ver. Eu não queria ver a minha mãe chorando por minha causa, mas eu não podia mais voltar atrás no que eu tinha feito. E aí eu fiquei com muito remorso. Minha mãe disse que não queria que eu saísse da casa dela, mas eu estava tão apaixonada que eu fiz as minhas malas e fui embora no mesmo dia. Antes de sair, ela me abraçou e disse que me amava, que estava arrependida de não ter conseguido me mostrar que ela era minha amiga e que ela queria apenas o meu bem. Eu virei as costas para minha mãe, com a mala na mão, e só ouvi ela chorando muito alto depois que eu saí da casa dela. Eu fiquei apenas 2 meses na casa do meu namorado. Nós começamos a brigar muito e a minha sogra começou a brigar comigo também. Ela queria que eu fizesse o trabalho de casa, mas eu estava passando muito mal por causa da gravidez e foi ficando uma situação muito ruim. Eu sentia falta da liberdade que tinha na casa da minha mãe, das minhas amigas, que eu não podia mais ver e nem falar com elas, porque a mãe do meu namorado estava sempre me dando alguma tarefa da casa para fazer e ela controlava cada passo que eu dava, dizendo que estava cuidando de mim e do bebê. Eu fui entendendo que tinha feito uma besteira. Primeiro ao engravidar e depois ao sair da casa da minha mãe. Então eu desisti daquela vida e pedi para minha mãe para voltar para a casa dela. Ela aceitou e eu acabei terminando o namoro. Descobri que não o amava de verdade e que não queria ficar com ele realmente. Minha mãe me apoiou em tudo. Me deu carinho e estava ao meu lado quando a minha filha nasceu. Hoje, quando olho para minha filha, sinto que preciso protegê-la e entendo o que a minha mãe queria quando me pedia para viver cada fase da minha vida. Vou tentar ensinar tudo o que aprendi para minha filha, para que ela não cometa os mesmos erros que eu, para que ela consiga ser mais feliz do que eu fui.